Caro presidente, professor Fausto, Sérgio, senhoras e senhores. Bom, eu vou tentar fazer uma análise considerando a seguinte circunstância. Ministro, acho que um pouquinho mais perto do microfone. Em 2007, depois de uma grande confusão e autorizado pela Adriane, eu aceitei o Ministério da Defesa. Não entendia nada de assuntos militares. Na verdade, eu entrei no Ministério da Defesa porque tinha aquele problema da crise aérea, Tiaba 4. E lá eu fiquei 4 anos e meio, e aprendi muito. E aí eu queria pôr alguns pontos aos senhores sobre a primeira coisa. A destinação das Forças Armadas, conforme o Sérgio referiu, se manteve desde 1824, principalmente 1891, com a possibilidade de resguardo da soberania e com a preservação da lei e da ordem. Sendo que foi em 1988, depois de um debate complicadíssimo na Assembleia Constituinte, em que o Fernando Henrique teve uma importância real, é que se colocou um adendo a essa destinação das Forças Armadas. Função das Forças Armadas era a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, quando chamado por estes, a preservação da lei e da ordem, o que não tinha nas constituições anteriores. Então, havia alguns constitucionalistas que diziam que caberia às Forças Armadas, quando houvesse perturbação da lei e da ordem, eles poderiam decidir a intervenção, etc, etc. Esse assunto ficou resolvido, teve uma noite complicada uma vez lá, que tu te lembra. Bem, ocorre que eu aprendi durante o período que nós tivemos um marco fundamental no que diz respeito às Forças Armadas do Brasil. E, curiosamente, o marco fundamental foi o general Castelo Branco. Até 1964, você tinha, dentro da carreira militar, a manutenção de generais por um tempo enorme, ilimitado, e formava-se com isso, e formou-se com isso, nesse período, até 64, guetos políticos internos ao Exército. Há quem diga, inclusive, que o general Castelo Branco tentou entregar o governo a civil, mas houve aquilo que o Hélio Gaspari chama a revolta dos militares, o golpe dos coronéis, quando tentaram manter Costa e Silva como data-presidente da República. Que, aliás, o pai do Sérgio não aceitou, que era coronel à época, o Léo, não é verdade? Que o Léo não aceitou participar do esquema montado. E o que aconteceu? Nós tínhamos uma tradição de generais políticos, de militares políticos, que preservavam e participavam do processo político. Lembrem-se de que a América Portuguesa permaneceu unida. A América Espanhola, que foi uma construção claramente militar, não uma construção civil como nós, dividiu-se. E o que fez a família de Orleans e Bragança, principalmente Dom Pedro II, quando determinou que nas Forças Armadas Brasileiras, imperiais da época, os comandantes das forças nunca deveriam ser das regiões em que comandavam. Os gaúchos comandavam no Norte e Nordeste, os nordestinos comandavam no Sul, exatamente para manter a integração nacional e evitar de que os oficiais generais pudessem, vivendo do local, pudessem ter ligações com as elites provinciais locais. E, com isso, afastava a possibilidade de uma participação militar nesta divisão do país. Pois bem, o que fez o general Castelo Branco, o presidente Castelo Branco, exatamente em julho de 1964, antes, portanto, das alterações constitucionais que começaram em 67. Ele fez uma emenda à Constituição de 1946 e aí criou primeiro, em relação a esta situação, primeiro tirou os generais, os oficiais militares da política. De que forma? Permitiu que os generais, que os oficiais militares pudessem entrar em partido político.
e que pudessem concorrer a uma eleição. Até então, até 64, o oficial militar que concorresse à eleição e fosse eleito ficava agregado à força, que é uma figura do direito administrativo. Ou seja, desligava-se da força, mas não se afastava da força. Ficava agregado, digo, esta linguagem. Quando este oficial perdia uma eleição, não se reelegia prefeito, vereador, deputado federal, etc., ele retornava à força. Portanto, tinha um colchão para um oficial militar disputar a eleição. O que fez Castelo, em 1964, nesta emenda constitucional, disse o seguinte: se você quiser concorrer, será agregado. Se eleger, vai para a reserva. Não volta mais. Esta foi a primeira alteração feita. Ou seja, o risco que corria o oficial era participar da eleição e, se não for reeleito, não tinha como retornar à força conforme a situação. Começa a cortar, digamos, os liames políticos com a força. A segunda grande alteração, e talvez mais eficaz, inclusive, foi o limite de permanência no generalato. Primeiro estabeleceu lá os limites de idade para os oficiais, mas estabeleceu também duas coisas fundamentais. O generalato, na época de Castelo, era 13, mas hoje é 12. Os generais podem ficar no generalato durante 12 anos no máximo. 4 anos como general de brigada, de 2 estrelas, 4 anos como general de divisão, de 3 estrelas, e 4 anos como general de exército, de 4 estrelas. Completado 12 anos, sai fora. Mas ele criou também uma outro tipo de expulsória intermediária, além do limite da idade. Criou uma que era: cada um desses subconjuntos do generalato tinham que ser renovados anualmente 1/4 parte. Qual foi o efeito disso? O efeito disso foi a profissionalização e o afastamento dos militares da política. Não é gratuito de que o Exército tem um Instituto Militar de Engenharia, que a Força Aérea tem um Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que tem e a Marinha tem os cursos relativos à energia atômica. Por quê? Porque houve uma mudança naquele momento de funções políticas passaram a ser funções executivas e de formação. Daí a aposta que fez todo, até inclusive hoje, no desenvolvimento do ensino militar. Eu, quando ministro, acompanhado pelo Sérgio, visitei as escolas de formação exatamente para examinar os currículos. Por quê? Porque eu vinha com a cabeça de que aquilo tudo eram currículos de golpistas. E quando eu encontro lá, Fernando, estudos de humanidade, estudos sobre direitos humanos, filosofia, etc., além, evidentemente, das carreiras apropriadas para cada um. A única coisa que não se conseguiu é aquilo que o Sérgio chamava de desenho da carreira militar em Y. Ou seja, aqui iriam as forças, ou seja, as clássicas cavalaria, artilharia e infantaria, e aqui iriam os técnicos, para fazer com que os técnicos pudessem chegar também ao generalato e ao fim da carreira. Ora, isto foi fundamental. E outra coisa fez também Castelo para proibir e impedir que os seus generais, colegas da época, viessem a tomar conta do governo dos estados. Ele criou o domicílio eleitoral, coisa que não existia. E o presidente Sarney relata, que era governador do Maranhão à época, que o general Castelo Branco, o presidente Castelo, chamou Sarney e diz o seguinte: presidente, governador, nós precisamos mobilizar o Congresso para aprovar o domicílio eleitoral. Queremos, na época, que, para ser candidato em algum estado, precisa o candidato ter domicílio eleitoral naquele estado no mínimo 4 anos. O número de 4 anos não foi gratuito. O número de 4 anos era para impedir que Cruel fosse candidato em São Paulo para governador de São Paulo. Lott pudesse ser governador do Rio.
Justino Alves Bastos pudesse ser governador em Pernambuco ou no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele cortou a possibilidade dos generais que naquele momento se elegeriam governadores para serem governadores. Profissionalizou a carreira. E, além do mais, estabeleceu o seguinte: se optarem por algo que não for da carreira e se elegerem, vão para a reserva. Com isso, nós tivemos o seguinte: todos os generais, todos os oficiais militares, posteriores a 64, posteriores a essas reformas, não têm espectro político. Tem, isto sim, ambição técnica e executiva. É o que se passa com esses oficiais que estão no governo Bolsonaro. Conheço todos eles, trabalhei com eles. Todos eles são absolutamente executivos. Altamente competentes. Com uma visão curiosa, que decorre da disciplina militar. Eu me lembro que, quando no Ministério da Defesa reunia para discutir determinados temas, todos tinham posição até que eu tomava uma decisão. Se eu tomasse a decisão, estava resolvido o problema e ninguém falava mais no assunto. Não é assim, Sérgio? Ou seja, eu tive várias divergências com o Sérgio em alguns casos, mas depois eu disse: Sérgio, a solução é essa. Então está encerrado o assunto. Sempre foi muito democrático. Claro. Isso são as regras do Partido Republicano Rio-Grandense. Uma vez eu fui cumprir uma missão que o Fernando Henrique mandou fazer, eu voltei e disse: olha, Fernando, acho que resolvi o assunto. Ele olhou para mim e disse: como? Era um problema de índio. Aí diz o Fernando: como é que tu resolveu isso? Eu disse: eu apliquei as regras do Partido Republicano Rio-Grandense. Ele olhou para mim: então não me conta. Você lembra disso? Bem, feito isto, nós, vencida esta redução da atividade política, ou desligamento, o afastamento dos militares da atividade política, entrou-se num período de transição. Um período de transição em que esse período de transição caracterizou-se fundamentalmente com a criação do Ministério da Defesa, pelo Fernando Henrique, em 1999, onde foi criado em junho de 99, mas ele já havia nomeado um ministro extraordinário em janeiro de 99, que foi o senador Elcio Álvares, para começar a ter a formalização do Ministério da Defesa. Era a tentativa, naquele momento, de exclusão da intervenção militar em decisões políticas, coisa que já havia feito o Castelo, que havia cancelado isso. Mas acontece que a nossa geração, e a geração daquela época, era uma geração que não pensava em defesa. Defesa e segurança era assunto vetado, porque nós identificávamos no nosso imaginário a defesa e a segurança com a perseguição política. E quem resolvesse discutir assuntos de defesa e segurança era sempre visto como alguém vinculado ao golpe, porque nós não queríamos conversar esse tipo de assunto e não se conversava. Não se tinha políticas de defesa e não se tinha políticas de segurança pública. Foi na Constituinte que nós conseguimos tirar das polícias militares o ensinamento, ou seja, a educação, a formação das polícias militares, que era definida pelo Exército a partir de Getúlio, inclusive. Foi Getúlio que começou com isso. Bom, esse período de transição foi exatamente a não participação dos militares nas decisões políticas, não participação, sim, usávamos para a execução das decisões políticas. E aí vem o que os militares chamam das estruturas, da análise estratégica. Os militares falam num nível estratégico, em que você define os objetivos políticos de determinada ação, que é o primeiro nível, o nível político. O segundo nível é o nível estratégico, em que você define o como fazer ou como executar e quais são as possibilidades estratégicas da decisão política tomada no nível político. E, por último, e segundo, vem, em terceiro lugar, o nível operacional e o nível técnico. O nível operacional e o técnico é exclusivamente da burocracia, ou seja, dos funcionários. Problema grave é quando um político se mete no nível operacional. É o que acontecia no governo da Dilma. A Dilma discutia o nível político
discutia o nível estratégico e depois queria discutir também um nível operacional e um nível tático. E aí dava uma paralisia total, porque ninguém tomava decisão nenhuma, ninguém avançava se não houvesse uma definição da Presidente da República. Bem, esse período de transição passa depois a um período de consolidação desta figura das Forças Armadas, e aí se criou. Então, se passou a criar a Estratégia Nacional de Defesa no governo Lula. Venceu-se o período Fernando Henrique, com a instituição do Ministério da Defesa, que havia um problema político naquele momento, em que se discutiu muito. É que, até então, os generais, os oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, eles integravam o Ministério. E você tinha um ministro militar que, ao mesmo tempo, era comandante da Força. Na Força, tu tinha um chefe de Estado-Maior. Este general integrava a Força e o que se passava na cabeça é que você tinha, dentro do governo, do gabinete presidencial, um oficial militar que representaria o governo junto à Força. Quando se discutiu a criação do Ministério da Defesa, tivemos que criar os comandantes de força e tínhamos que evitar de que o comandante de força fosse o representante da força junto ao governo, que era representado pelo Ministério da Defesa. Esse era o problema político que se discutiu na época. Você tinha um ministro civil na Defesa, os 3 comandantes que tinham sido ministros, e que, portanto, representavam o governo na força. E agora nós estávamos invertendo o jogo. Nós teríamos um ministro da Defesa, que poderia ser militar ou não, mas que integrava, que representava o governo junto às forças, intermediadas essas pelos comandos militares. Como esses militares não foram produzidos para serem políticos, mas sim a formação foi toda ela profissional, posterior a 64, com as alterações de Castelo, nós não tivemos problema nenhum nesse tipo de relacionamento. Ou seja, não houve nenhuma dificuldade nesse tipo de relacionamento e assegurou-se, então, um processo de consolidação do Ministério da Defesa e da relação civil, sobre a regra da subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional. E, com isso, com a redução da autonomia militar, passando, portanto, a ser integrado isto como um organismo do governo. Nós não tivemos dificuldade. Uma coisa, por exemplo, que se discutia muito, e se discutiu na época das alterações que foram feitas no governo Lula, era o problema na manutenção do serviço militar obrigatório. Então, havia correntes que sustentavam que não devíamos ter serviço militar obrigatório. Eu, que vim de Santa Maria da Boca do Monte, Fernando, vi. Acho que é uma glória isso. Claro. Não é o Rio nem São Paulo. Bem, ocorre de que as Forças Armadas representaram o serviço militar obrigatório no Sul, representou a integração ao Brasil dos colonos, dos imigrantes italianos e alemães. Os imigrantes alemães na região de Santa Maria e os imigrantes italianos, os alemães que falavam Hunsrück, que era um dialeto alemão, e os italianos que falavam o dialeto vêneto, aprenderam a falar português quando convocados para serviço militar obrigatório. Ou seja, funcionava essa estrutura nesse sentido, inclusive no aprendizado e atendimento de socorro, já que você tinha um sistema de saúde muito pífio. Nós defendemos, naquela época, a manutenção do serviço militar obrigatório, porque era a forma pelo qual passava a força a se integrar ao país. Porque a outra opção era você ter exclusivamente umas forças profissionais. E aí nós cairíamos numa espécie de, aspas, mercenários, no sentido de contrataríamos força para servir aos outros, que é o exemplo que existe em alguns países. No caso específico, você tem uma integração. Basta ver, por exemplo, a formatura de cadetes na escola
na Academia de Agulhas Negras, em que você vê a sociedade brasileira penetrando dentro do Exército, e não sendo o Exército uma elite separada da sociedade e contratada para proteger a sociedade. Não era isso. Era a sociedade dentro das forças integrando esse mecanismo. Ora, fala-se agora no problema dos militares que integram o governo Bolsonaro. Eu não vejo problema. Eu posso ver problema nas dificuldades jurídicas, a melhor políticas de condução da atividade política no governo Bolsonaro. Tudo bem, isso é outro assunto. Mas o assunto fundamental é o seguinte: esses oficiais que estão lá são absolutamente executivos. Não tem nenhuma possibilidade ou pretensão, e eu os conheço todos, de atividade política, de desenvolver. Eles têm um objetivo que é dar sequência ao processo de crescimento do país. Ou seja, a construção do futuro, na perspectiva desses militares, não passa pela retaliação com o passado. Muitos de nós achávamos, e principalmente nas disputas político-partidárias, que a gente vai construir o futuro de um Estado ou da própria nação com a retaliação do passado. Se queima uma energia brutal, retalhando os seus, aspas, os seus inimigos políticos de anteriores, para tentar, com isto, construir o país. E não se constrói país coisa nenhuma. O que nós precisamos é exatamente a construção do país da perspectiva do crescimento. Eu creio que hoje nós estamos num impasse. O país, para solucionar o problema do desemprego, precisa claramente, o crescimento econômico. Porque o crescimento econômico vai desenvolver, porque nós estamos com 13 milhões ou 14 milhões de desempregados. Precisamos resolver esse problema. A possibilidade de investimentos à porta do país, eu agora, na atividade que estou desempenhando privadamente, vejo a possibilidade imensa de investimentos em infraestrutura no país, dependendo exatamente de uma segurança que passa pela segurança jurídica, que tem que ser dada pelo Poder Judiciário no Brasil. Não se pode pretender de que juiz possa achar o que deva ser. Eu não me interessa o que o juiz pensa sobre a lei. Me interessa saber de que a função do juiz é dizer o que a lei determina. E não pretender achar de que temos que fazer justiça e, portanto, vamos fazer alguma coisa. E observa bem, a gente acaba concordando, né? Mas desde que o resultado seja favorável. Vejam agora o risco que se corre, tecnicamente, no que diz respeito à homofobia. O Supremo, ao que tudo indica, vai aplicar na homofobia o crime de racismo. Todo mundo concorda. Ah, mas é ótimo, que isso tem que ser assim mesmo. Bom, é a questão do mérito. O problema é que se a moda pega. E aí você começa, através de um iluminismo acadêmico, sem origem no voto, você começa a tomar decisões, no caso específico, de direito penal, o que é mais grave de tudo. Porque aí você começa a fazer interpretações penais que são retroativas, porque seria uma interpretação de uma lei que vige desde então. Então você praticou um crime antes de saber que aquilo era crime. Então vamos ter cautelas em relação a isso, nós precisamos voltar e desengessar do país um ingrediente que surgiu novo na política, que é o ódio. A impossibilidade do diálogo. O plantar o ódio pela imediatez. Ou seja, a falta política de nós termos essa situação. Eu creio, inclusive, de que, no caso específico do governo Bolsonaro, nós temos a área econômica, o grupo econômico que tem solidez, tem o grupo militar que tem solidez e tem o grupo político, junto com a família, que tem problemas. Ou seja,
o grupo político não consegue fazer a articulação política necessária. E se coloca aquela divisão do país, não mais entre nós e eles, mas se entre velha política e a nova política. Como se os entendimentos no processo democrático fossem algo desprezível. E é bom deixar claro de que a democracia é a administração do dissenso, através da criação de um consenso que será o novo dissenso. Ou seja, se supera o dissenso, criando-se uma solução terciária que supera aquele conflito, que vai surgir um novo conflito adiante. Mas conflito de natureza política entre adversários e não inimigos. E a nossa tendência hoje é exatamente enxergar e pretender de que isso seja um conflito político. Eu creio que não há preocupação, e aí eu concordo plenamente com o Sérgio, não há nenhuma preocupação de uma pretensa intervenção militar e a participação dos militares. Se fosse verdade isso, como induziu, ou pelo menos sugeriu o Sérgio nas entrelinhas, nós tínhamos que proibir que os diplomatas fossem ministros do governo, porque é uma profissão de Estado, como também o são os militares, sendo de que os diplomatas não foram políticos. Toda a estrutura do Itamaraty foi naturalmente de formação de quadros, mas quadros de relações internacionais, na linha do Barão, de Rio Branco. Os militares, a partir de 64, dessas alterações de Castelo, tiraram as pretensões políticas. Pretensões políticas essas que os civis utilizaram muito. Quando se recorria no conflito político civil da Velha República e mesmo na Revolução de 30, você recorria à intervenção militar. Então, eu encerro por aqui para dizer que, ao fim e ao cabo, de que hoje nós temos essa situação só com uma advertência. E a advertência vem de uma emenda constitucional que foi aprovada na Câmara e que está no Senado e que tem um substitutivo no Senado que altera o artigo 14 da Constituição de 88, que é o mesmo modelo, qual seja, no caso de membros militares, se contarem mais de 10 anos de serviço, se afastam da atividade, se ingressarem na política. Se contar com menos de 10 anos, se contar com mais de 10 anos de serviço, fica agregado até que seja eleito. Se for eleito, vai para... É o mesmo modelo introduzido em 1967 pelo Castelo. Só que houve uma emenda que diz o seguinte: no caso de membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, letra A, independentemente do tempo de serviço que possui, ficará agregado desde o registro da candidatura até 10 dias após o término das eleições, com remuneração até o limite de 3 meses. Se eleito, permanecerá agregado, contando o tempo de mandato para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. E, se não reeleito, retornará à atividade. Ou seja, as polícias militares, os deputados que foram eleitos anteriormente, isto aqui é uma emenda que vem de trás, vem de 2005, não é a coisa de hoje. Foi aprovada na Câmara, eu me opus a isso, tentei identificar, ninguém deu bola para esse negócio, e está no Senado. Hoje a emenda constitucional, a PEC 113A, que tem um substitutivo, uma emenda substitutiva feita pelo então senador Antônio Carlos Valadares, que tentava exatamente estabelecer essa distinção, mas isto foi aprovado pela Câmara. Ou seja, nós estamos tentando, nas forças das polícias militares, retornar ao modelo anterior a 1964, em que o policial militar, temos diversos participando do Congresso, se forem, num determinado momento, não reeleitos, voltam à força para fazer o quê? Fazer política.
Muito obrigado.